A paz do Senhor, irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35, nos diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos discípulos: passemos para outra margem. Jesus disse: passemos para outra margem. Jesus disse para os discípulos e está dizendo para mim e para você: passemos para outra margem. O que precisa ficar, irmãos, marcado nessa reflexão é: Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Existia uma segurança em Jesus, existia uma afirmação de Jesus dizendo: passemos para outra margem, passemos para o outro lado. Não existia dúvida nas palavras de Jesus: talvez nós iremos passar, talvez nós iremos conseguir atravessar para outra margem. Não existia dúvida nas palavras de Cristo, não existia um talvez, não existia um achismo. Será que vamos conseguir atravessar? Não. O pedido de Cristo era: passemos para o outro lado. Para atravessar, irmãos, existia um caminho. Para atravessar existia um trajeto. E aquele que chamou para entrar dentro do barco, aquele que chamou para passar essa travessia, sabia dos perigos, sabia de toda a dificuldade. Mas mesmo assim Jesus optou atravessar essa tempestade que estava prestes a acontecer. Mesmo sabendo que existia uma dificuldade na travessia, mesmo sabendo que existia problemas que poderia vir a acontecer nessa travessia para chegar na outra margem, para chegar do outro lado, mesmo assim aquele que chamou para entrar no barco optou em levar os discípulos, optou em seguir esse caminho. Mesmo que muitas das vezes pareça que olhar para a tempestade, ver a tempestade que está acontecendo, o que nós estamos atravessando, parece que a tempestade tem tanta importância, parece que a importância está na tempestade, mas eu quero te dizer que Jesus estava ensinando para os discípulos naquele momento que mais importante era o que eles poderiam aprender com aquela tempestade, mais importante era a lição que eles poderiam tirar daquele momento de travessia em meio à tempestade. Quem chamou você para entrar dentro do barco conhecia as dificuldades da travessia. Aquele que chamou você para atravessar para o outro lado, afirmando: passemos. Repito, não era uma dúvida, não existia uma insegurança de talvez atravessar, não. Era uma palavra de afirmação: passemos. Jesus chamou para entrar no barco dizendo: passemos. Era uma afirmação de estar do outro lado. Já havia um lugar para chegar. Não era um talvez passemos. Não era um talvez nós chegaremos. Não, Jesus estava afirmando: passemos para o outro lado. E talvez você esteja num cenário como esse, de tempestade, de ondas sobrecarregadas, de ondas violentas batendo no seu barco. E talvez você, por estar numa travessia, Jesus está dormindo em silêncio. Você olha para essa travessia, a água entrando dentro do seu barco, você esquece de quem chamou você. Você esquece de quem chamou você para essa travessia. Quem chamou você para ir para o outro lado. O meu desejo nessa mensagem, o meu desejo nessa reflexão é que você se lembre quem chamou você. Que você se lembre quem foi que disse para você: passemos para o outro lado. Você estava desse lado da margem, mas Jesus optou em chamar você para passar para o outro lado, para mudar desse nível que você está para outro. Jesus queria que você saísse de onde você está para você passar para outra margem, mesmo sabendo das dificuldades dessa travessia, mesmo sabendo dos problemas do percurso. Ele sabia de toda a dificuldade, mas mesmo assim optou, porque ele já estava afirmando: passemos. Você precisa se lembrar quem foi que chamou você.
Você precisa se recordar da palavra direcionada de Cristo sobre essa travessia. Passemos. Você precisa se recordar quem chamou você. Ele disse: passemos. Você precisa atravessar a tempestade lembrando da palavra direcionada de Cristo. Passemos. Você pode olhar as águas entrando dentro do seu barco, mas se você confiar e acreditar na palavra direcionada de Cristo sobre a sua vida, você vai ver que uma palavra que é direcionada para chegar. E se você se lembrar, você vai chegar. Se você se lembrar, você vai passar essa tempestade, você vai passar essa dificuldade, você vai passar esse problema, mas você precisa lembrar quem te chamou. E quem te chamou para essa travessia está descansando, esperando que você aprenda que essa travessia é para que você descanse com Ele. A travessia não depende do remo, a travessia não depende do seu esforço para atravessar, mas depende de você descansar com Ele. Ela depende de você acreditar na palavra direcionada que Ele mesmo lançou sobre a sua vida, dizendo: passemos. A travessia está atrelada em confiar na palavra de Cristo, confiar e se assegurar que Ele está com você no barco. Se você olhar para a água entrando no seu barco, você se apavorar, o pânico tomar o seu coração, o seu raciocínio, isso é normal, pode acontecer, mas você precisa confiar. Você precisa focar os seus pensamentos, focar a sua fé na palavra direcionada de Cristo sobre a sua vida, nessa travessia para outra margem. É uma palavra estabelecida sobre a sua vida para chegar, para ultrapassar, para alcançar a outra margem. Não é quem sabe, talvez chegaremos, não, irmão. É uma palavra que realmente Jesus direcionou. Passemos. Jesus está afirmando que nós vamos passar. Essa tempestade, irmãos, não é para nós estabelecermos a nossa família nela, não é para nós estabelecermos a nossa vida nela, não, é para nós passarmos, para nós aprendermos com ela, para a gente tirar uma lição dela. Os discípulos se apavoraram, ficaram com medo, mas eles convocaram o Senhor, eles foram até Jesus, estavam apavorados, mas a lição disso, irmãos, nós precisamos aprender. A travessia era para descansar em Cristo, a travessia era para descansar no Senhor. Jesus estava dormindo com a sua cabeça deitada no travesseiro. Irmão, existe um travesseiro dentro do seu barco. Encosta a sua cabeça do lado de Cristo e descansa. As ondas, irmãos, o barulho da tempestade pode até tentar tirar, irmãos, a sua convicção do passemos, mas o Senhor está no barco descansando e Ele espera que você descanse com Ele. Ei, descanse em meio às tempestades, descanse em meio a essa travessia, porque há uma palavra direcionada de Cristo. Passemos para outra margem. Você vai chegar, irmão, você vai chegar. A palavra de Cristo sobre a sua vida é: passemos. Jesus declarou sobre a sua vida: passemos. Então confia, descansa em meio à tempestade. O barulho das ondas não vai te afogar. As águas que estão entrando dentro do seu barco não é para te afogar. É para você tirar uma lição dela. É para você tirar uma experiência dessa tempestade. Fique com essa reflexão, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Existe uma palavra direcionada de Cristo sobre a sua vida: passemos. Então é para você chegar, é para você ultrapassar, é para você atravessar, irmãos. Não é um talvez, é uma certeza. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Que essa palavra alcance o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.